Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, não há uma época, um tempo em que nós precisamos de tanta ajuda como nesta época. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito o que temos citado nesse instante. Mas é necessário que haja confiança para entrarmos até o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. A misericórdia de Deus é justamente a revelação de si mesmo ao homem. O homem que não tem a revelação de Deus, do que é Deus, ele não pode de maneira alguma usufruir da misericórdia de Deus naquele devido tempo. O homem que não teve a revelação de Deus no tempo de Lutero não usufruiu da salvação naquele dia. Lutero não era o Salvador, mas ele trazia a mensagem que salvava. E somente por revelação divina o homem podia receber a mensagem de Lutero como a salvação do dia, como a misericórdia do dia, e precisava muita confiança para chegar ao trono da graça, chegar àquela fé que Lutero pregou. A mesma coisa acontecendo no tempo de Wesley, os dons espirituais e, por último agora, a vida vivida, o próprio Filho manifestado em nós. Então, se Deus não der a revelação de si mesmo ao homem, ele fica sempre para trás. E conforme nós temos meditado, o novo nascimento é como um parto. Água, sangue e vida. É necessário que Deus revele-se a si mesmo a você. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem estuda, é para quem Ele chama. Ele chamou a Pedro e revelou-se a si mesmo a Pedro. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Antes de tudo, antes de sermos batizados com o Espírito Santo da maneira original, genuína nesta era, nós temos de saber o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Você pergunta, então, Lutero não teve o Espírito Santo? Sim, perfeitamente. Um parto da palavra que havia sido enterrada durante as outras eras, Lutero trazia justificação pela fé. E isso só podia ser pelo Espírito Santo. Ele adormeceu com aqueles eleitos do dia, e logo o restante se denominou em torno de Lutero. Agora veja, Lutero estava na era da carroça. Naturalmente, os homens não querem ficar com a carroça. Eles querem o avião a jato.
Mas espiritualmente eles querem ficar com a mensagem de Lutero só. Isso não deveria ser assim, porque ali foi um nascimento, foi a primeira etapa do parto. E já pensou se você que está me ouvindo ficasse apenas na primeira etapa do parto? O que aconteceria? Você teria morrido. Isto é certo. Logo, o nascimento continuou. Passou para a era do sangue, para a etapa do sangue, da santificação com John Wesley, os metodistas. Isso já era do automóvel, saiu da carroça e veio para o automóvel. O natural explicando o espiritual. Por que eles não ficaram com a carroça? Eles não querem carroça hoje mais. Isso é obsoleto. Já pensou você viajar em 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de carroça? Ninguém quer isso. Mesmo de automóvel, ir lá na América, em outro país de automóvel. Mas isso foi a era de Wesley. Não fiquemos parados lá. Logo se denominaram, e temos aí os metodistas, querendo viver somente aquilo. Eles não quiseram sair do automóvel. Bom, por último tivemos os pentecostais. A era pentecostal, os dons espirituais sendo restaurados na igreja pelo próprio Espírito Santo. E o que isso significa? É voando de avião. Oh, que maravilha! Vendo as carroças lá embaixo, vendo os automóveis lá embaixo. Estamos ricos, não é? Por isso os pentecostais se jactanciam, porque eles estão vendo a coisa lá embaixo. Estão numa boa altura, galgaram uma boa posição e tornaram-se laodiceianos. Rico sou, de nada tenho falta. Mas Deus ainda tinha mais. Deus tinha uma nave para sair da órbita da Terra, que faz muito mais do que o avião. Mas só quem vai naquela nave é astronauta. Não é todo mundo, não é qualquer piloto. É necessário que seja um piloto, na verdade. Possa saber dirigir automóvel e até conduzir uma carroça. Mas não é qualquer um que entra numa nave espacial. É um astronauta. Não é qualquer um que pode entrar nesse espaço, nessa era espacial, nessa nave que nos levará fora da órbita da Terra, fora dos costumes mundanos. Isso é que é o novo nascimento agora. Crer na justificação pela fé no dia de Lutero era o batismo do Espírito Santo. E viver aquilo. Batismo no Espírito Santo, na época de Wesley, era de fato a santificação. O Espírito não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. E na era pentecostal, chegamos a crer que o sinal era língua estranha. E você pergunta, e eu que falei línguas? Ou tenho que falar línguas para ser batizado? Bom, isto pode acontecer e pode não acontecer. Mas a evidência não é esta mais. A evidência é que você sai fora da órbita mundana, natural, de interpretar a Deus. O próprio Lutero creu em 3 pessoas distintas. Realizou batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo sem usar o nome. Wesley também. Os pentecostais também. Mas querem ficar ali? Então fiquem. Veja a saída de Israel lá do Egito. Quem quisesse ficar lá à margem do Mar Vermelho, batendo o tambor lá e o pandeiro com Miriam, ficaria, mas a nuvem que cobria de dia fazendo sombra e de noite iluminando, já estava lá adiante.
Quem quisesse ficar, que ficasse com a experiência de ontem. Você deve buscar a experiência de hoje. Para começar, se você souber, por divina revelação, o que é o Espírito Santo, você não o taxará de terceira pessoa. Se você tiver uma revelação da divindade de Jesus Cristo, você não o chamará de segunda pessoa. Não, não. Você compreenderá de uma maneira revelada que ninguém pode ter o Pai sem ter o Filho, e que ninguém pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, e vice-versa. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho, e ninguém pode ter o Filho sem ter o Pai, e ter o Pai sem ter o Filho. Mas como isto viraria uma confusão? Esta mulher que não entende nada de um parto, de genética, seja o que for, se você tentasse explicar para ela isto aí de uma maneira técnica, isso para ela seria uma confusão. Mas aqui está, não uma confusão. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque os três concordam num. Eu e o Pai somos um. Você não pode ter três pessoas em você. E o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo em você, dando a personalidade de Cristo à igreja, o caráter de Cristo se manifestando através de você. É para isso que foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não o conhece. O Espírito Santo é o próprio Deus em você, reinando, intercedendo, iluminando, Pai, Filho, Espírito Santo em você, sobre você, com você, em você. Isto é que é Deus. Isto é que é o Espírito Santo. Esta é que é a Trindade de Deus. Não três pessoas distintas. Um velho, um pai mais velho, um filho que foi gerado desde antes da fundação. Naturalmente essa mãe estava lá também, em um ato qualquer. Não, isso é heresia. Essa é que é a heresia. Esse é que é o mistério da iniquidade, que no fim seria revelado, Satanás seria desmascarado. Mas você tem que ter confiança para chegar a esse trono de graça agora e receber esta misericórdia, porque caso contrário nós vamos ficar aí como um corvo, injetando penas de pomba e dizendo que somos pomba, dizendo que somos cristãos. Tem que haver um novo nascimento. E o novo nascimento é uma revelação de Deus a você. O novo nascimento é uma revelação de Jesus Cristo a você. O novo nascimento é uma revelação do Espírito Santo a você. O novo nascimento é justificação pela fé, é santificação, é o batismo do Espírito Santo. As três etapas da vida cristã se cumprindo em você. Arrependido dos seus pecados, de suas mentiras, de suas cobiças, de seus desejos de ser cobiçada, de suas vestes manchadas da carne, de suas vestes imundas, indecorosas, que só inspiram concupiscência, desejos da carne. O Espírito Santo transformando de dentro para fora, não com uma imposição de uma igreja, de uma doutrina, de um espírito religioso que diz que você não pode fazer isto, nem aquilo outro, embora isso tenha muita aparência de piedade, mas não passa de religiosidade, não passa de espírito religioso.
Mesmo uma coisa correta, sendo exigida por um espírito religioso, aquilo é uma perversão. Aquilo não conduz ninguém aos céus. É o Espírito Santo, individualmente em cada pessoa. Uma senhora disse: esse problema de salvação é com o meu sacerdote. O problema da minha salvação é com o sacerdote da minha igreja. A igreja não salva ninguém. Não existe nenhuma igreja santa, nem um povo santo, nem ninguém, nenhum santo homem, nem coisa alguma. Tudo isso é arte do diabo para enganar o povo. O que é santo é o Espírito Santo que está em você. Esse que é santo. Agora, ele não pode de maneira alguma permanecer em você sem que antes de tudo você esteja disposta a concordar com toda a palavra de Deus. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele nos dá a natureza do cordeiro. E se você quiser rolar ali na lama, ele não vai com você. Por isso ele só pode descer sobre um cordeiro. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Ele não desceria sobre um porco, porque um porco logo queria ir para a lama, para o espojador da lama. Ele não desceria sobre um cão, porque o cão tem uma natureza má, perversa, de buscar o que ele vomita ali atrás. Ele teria que vir sobre um cordeiro, porque o cordeiro se esquiva da lama, não tem vômito a buscar lá atrás. Eu estou usando linguagem bíblica e quem sabe a Bíblia, nesse sentido, já sabe que eu estou usando um provérbio que São Pedro usou. A porca lavada voltou ao espojador da lama. Você não viu essa igreja que ontem excluía um homem por desabotoar o colarinho e a manga da camisa? Veja o estado dela hoje. Tudo era um espírito religioso operando ali, vomitando coisas, e tem todos voltado a seus próprios vômitos. Mas o Espírito de Deus está agora fazendo algum contato com alguma natureza que combine com a natureza de Deus. Pela palavra que você ouve, você fica sabendo se aquilo é de Deus ou não. E se você deseja agora, uma vez que você saiba que o Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Cristo em você, e que ele foi dado para quê? Para lhe tirar do inferno, do mundo, do engano religioso. E como recebê-lo? É você concordar com toda a palavra de Deus. Não é gritar, não é pular, não é enrolar a língua e depois estar ali no velho moinho do mundo. Nada disto. É você concordar com toda a palavra. Essa é a condição como receber o Espírito Santo. Deus os abençoe, ouvintes, nesta grande graça e misericórdia. Tenham confiança em nome de Jesus Cristo. Amém.